Viagens em família deveriam virar lembranças boas, mas nas histórias de hoje, o caminho levou para lugares onde ninguém estava realmente seguro. Eu sou Nero e vou contar 3 relatos de famílias que saíram de casa buscando descanso e encontraram algo que infelizmente nunca mais vão esquecer. Apague as luzes e vamos começar. Eu ainda lembro do cheiro do café passando na cozinha, minutos antes de tudo desabar. É a última coisa boa que minha memória guardou daquela noite, e por algum motivo cruel, é também a mais nítida. Meu nome é Bruno, tenho 29 anos, e o que vou contar aqui aconteceu na virada do ano passado, numa cidade do litoral fluminense, que prefiro não nomear. Mudei de estado, mudei de telefone, mudei até de jeito de andar. Mas escrever ajuda, então estou escrevendo. O apartamento era da minha avó paterna, que morreu em maio. Coisa simples, 2 quartos, sala, varanda virada para o mar, num prédio antigo de 4 andares a 1 quadra da praia. Meu pai, o Marcos, herdou junto com um tio que morava em Portugal e nunca dava as caras. A ideia foi do meu pai mesmo, passar o Réveillon lá, os 3 juntos, eu, ele e a minha mãe, a Luciane. Disse que ia ser uma forma de dar adeus à avó, de marcar o lugar como nosso antes de decidir se alugava ou vendia. Chegamos no dia 28 de dezembro, por volta das 3 da tarde. O calor estava aquele calor pegajoso de fim de ano, e eu lembro da minha mãe rindo enquanto a gente subia as malas pela escada, porque o elevador estava enguiçado havia meses. No corredor do 2º andar, a gente cruzou com um senhor de uns 60 anos, magrinho, camisa polo desbotada. Ele parou, olhou para a gente com uma cara estranha e perguntou se a gente era da família da dona Yolanda. Meu pai disse que sim, que era filho dela. O homem ficou em silêncio por um tempo longo demais e só falou. Vocês conversaram com o pessoal do condomínio? Meu pai estranhou. Perguntou que pessoal. O homem desviou o olhar, murmurou alguma coisa sobre ser bom procurar o síndico e entrou no apartamento dele rapidinho, fechando a porta como quem foge. A gente até comentou na hora. Achou esquisito, mas o cansaço da viagem falou mais alto. Botamos as compras na geladeira, abrimos as janelas para arejar o cheiro de mofo e meu pai colocou um disco do Tim Maia naquela vitrola velha da minha avó. Foi uma noite boa, juro, a última. No dia seguinte, lá pelas 10 da manhã, bateram na porta. Eu fui atender. Eram 2 homens. Um deles tinha uns 30 e tantos anos. Robusto, boné preto, corrente grossa. O outro era mais novo, magro, com uma tatuagem subindo pelo pescoço. O mais velho sorriu de um jeito que não chegava nos olhos e perguntou pelo proprietário. Meu pai veio até a porta e o cara se apresentou como Wesley, responsável pela segurança do condomínio. Disse que aquele prédio fazia parte de uma área protegida e que toda unidade pagava uma contribuição mensal de R$800 para garantir tranquilidade. Para moradores novos, tinha uma taxa de cadastro de R$1.500 à vista. Falou tudo isso sorrindo, sem alterar a voz, como quem oferece um plano de internet. Meu pai era engenheiro civil, trabalhou a vida inteira em obra, lidou com muita gente brava e não era homem de se intimidar fácil. Mas até ele percebeu que não dava para discutir ali, na porta de casa, com a minha mãe atrás dele. Falou que ia pensar, que precisava conversar com o tio e fechou a porta com cuidado. As mãos dele tremiam. A gente desceu até a padaria da esquina para tentar entender o que estava rolando. Foi a dona da padaria, uma senhora chamada Marlene, que confirmou tudo no susto. Disse que aquela região inteira estava na mão da milícia do Macaxeira, havia uns 3 anos. Que cobrava taxa de gás, de TV a cabo clandestina, de aluguel, de tudo. Que quem reclamava sumia ou aparecia boiando na lagoa do outro lado da rodovia. Falou baixo, olhando para os lados. E quando meu pai perguntou se ela tinha denunciado, ela só riu sem graça e disse: "Denunciar para quem, meu filho? Eles são a polícia também."
Meu pai ficou calado o resto do dia. Minha mãe tentava conversar, fingir normalidade, mas eu via que ela estava com medo. Eu também estava. À noite, depois do jantar, meu pai me chamou na varanda e disse que ia até a delegacia da cidade vizinha no dia seguinte fazer um boletim de ocorrência. Disse que tinha um amigo de faculdade que era promotor em Niterói e que ia ligar para ele também, que não ia pagar bandido nenhum para dormir na casa da mãe dele. Eu falei para ele esperar, para a gente ir embora, voltar para São Paulo e tratar daquilo de longe. Ele balançou a cabeça e disse uma frase que ficou martelando na minha cabeça depois: "Filho, se a gente fugir agora, esse apartamento nunca mais é nosso." Eu não insisti. Devia ter insistido. No dia 30, meu pai foi sozinho à delegacia, na cidade ao lado, a uns 40 minutos de carro. Voltou de tarde, parecia mais calmo. Disse que tinha sido bem atendido por um delegado, que o cara prometeu mandar uma viatura passar no prédio durante a noite e que o caso ia ser repassado para uma força-tarefa do Estado. Pela primeira vez em 2 dias, a gente respirou. Minha mãe fez um camarão na moranga, abriu um vinho, brindamos o ano que estava acabando. Por volta das 11h30 da noite, a luz do prédio caiu. Não foi a luz da rua, foi só a do prédio. Eu estava na cozinha lavando louça quando ouvi o disjuntor estalar. Meu pai já tinha levantado do sofá. Ele olhou para mim e eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era medo, era certeza. Ele falou baixinho: "Bruno, pega o celular e vai para o quarto da avó. Agora." Eu não entendi na hora. Perguntei o que estava acontecendo. Ele repetiu mais firme: "Vai e tranca a porta." Minha mãe já estava em pé na sala, segurando o vinho ainda. Ele puxou ela pelo braço, sussurrou alguma coisa que eu não escutei e ela olhou na minha direção com aqueles olhos enormes que ela tinha e disse, quase sem voz: "Vai, meu amor, faz o que seu pai está pedindo." Eu fui. O quarto da minha avó ficava no fundo do apartamento. Tinha uma porta de madeira pesada, dessas antigas, e uma janela que dava para a escada de incêndio do prédio. Eu tranquei a porta como meu pai mandou. Sentei no chão, encostado na parede com o celular na mão. Eram exatamente 23h42 quando eu ouvi o primeiro estouro na porta da frente. Não foi tiro, foi um chute, depois outro, depois a porta cedendo. Eu ouvi a voz do meu pai gritando alguma coisa e a voz de um homem mandando ele calar a boca. Ouvi minha mãe chorando, dizendo pelo amor de Deus 3 vezes e depois 4 estouros secos em sequência. Tac, 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 tac. Não foi como em filme. Foi um barulho seco, abafado, quase ridículo de tão pequeno para o que ele significava. Depois, silêncio e passos. Passos pelo apartamento. Eu fiquei sem respirar, sem chorar, sem nada. Meu corpo entendeu antes da minha cabeça. E eu me arrastei no carpete em câmera lenta até a janela. Abri o trinco com uma calma que até hoje me assusta. Os passos estavam vindo pelo corredor. Eu ouvi uma voz baixa perguntando: "Tem mais alguém?" Outra voz respondeu: "O filho? Acha o filho." Pulei para a escada de incêndio descalço, ainda com o celular na mão. A escada era de ferro, enferrujada, e fazia barulho a cada passo. Mas eu não tinha escolha. Desci os 2 andares quase correndo, com o pé sangrando porque pisei num parafuso solto. E quando cheguei na garagem dos fundos, eu corri por uma ruela que dava na praia. Corri pela areia até não conseguir mais e me joguei atrás de um quiosque fechado. De lá, tremendo, com o pé latejando, eu liguei pro tal promotor amigo do meu pai. Não sei como achei o número. Deve ter sido instinto, porque meu pai tinha me passado de tarde para qualquer eventualidade. O homem atendeu na 3ª chamada, e eu lembro de só conseguir dizer mataram eles, várias vezes. Ele me mandou ficar onde eu estava, não desligar, e em 40 minutos, uma viatura da Polícia Federal me pegou no quiosque. Não foi a polícia da cidade. Ele foi muito claro nisso. O resto eu conto rápido, porque dói mais a parte rápida do que a parte longa. Fui levado para um quartel em outra cidade naquela mesma madrugada.
No dia seguinte, 1º de janeiro, enquanto o mundo brindava Ano Novo, eu prestava depoimento numa sala com ar-condicionado quebrado. Identifiquei o Wesley por foto. Reconheci a voz que mandou achar o filho, depois, num áudio interceptado. Era um cara conhecido como Macaxeira, o chefão local, um ex-policial militar expulso da corporação havia 10 anos. Entrei para um programa de proteção a testemunhas, troquei de nome por um tempo, fiquei 10 meses num apartamento em Brasília, sem poder falar com ninguém da família. A operação aconteceu em março. 23 presos no mesmo dia, incluindo o Macaxeira, que foi pego numa chácara em Magé. O Wesley levou um tiro na perna tentando fugir e está preso até hoje. O delegado que atendeu meu pai na véspera, aquele que prometeu mandar viatura, era informante do grupo. Foi indiciado também. A milícia foi desarticulada, pelo menos aquele núcleo. Saiu nos jornais por uma semana, depois sumiu, como tudo some. Hoje eu moro longe. Voltei a usar meu nome. Trabalho, pago minhas contas, tenho um cachorro. As pessoas que me conhecem agora não sabem dessa história. E eu prefiro assim. Tem uma coisa, porém, que ninguém me tira da cabeça, e é por isso que eu estou escrevendo isso aqui, num fórum qualquer, para desconhecidos. Quando eu estava trancado no quarto da minha avó, com o ouvido encostado na porta, antes dos tiros, eu ouvi meu pai dizer para minha mãe uma coisa. Foi rápido, baixinho, e na hora eu nem registrei direito. Só fui processar meses depois, deitado na cama do tal apartamento em Brasília. Ele disse, desculpa, amor, eu devia ter te escutado. E eu fico pensando que, se ele me escutasse antes, naquela noite na varanda, quando eu pedi pra gente ir embora, talvez ele tivesse dito a mesma coisa pra mim. Talvez ele tivesse vivido pra dizer, mas não disse. E eu continuo vivo, sozinho, com esse pedido de desculpas que não era pra mim guardado pra sempre. Meu nome é Eduardo, tenho 58 anos e até o ano passado eu era um homem comum, casado havia 30 anos com a mesma mulher, com 2 filhos já criados, dono de uma pequena oficina mecânica no interior de Minas. Hoje eu sou outra coisa que ainda não sei nomear. Vou contar como foi, porque o psicólogo disse que escrever ajuda e porque tem gente que precisa saber que esse tipo de coisa acontece em lugar bonito também. A viagem foi ideia da Patrícia. Ela queria conhecer a Chapada Diamantina havia anos e a Renata, irmã mais nova dela, estava passando por um momento ruim. Tinha se separado fazia 8 meses e mal saía de casa. A Patrícia botou na cabeça que a gente ia levar a Renata junto, que ia ser uma espécie de terapia. Eu topei. Sempre fui de topar as ideias dela. A Renata era 6 anos mais nova que a Patrícia e era para mim o que eu nunca tive em casa, uma irmã. A gente saiu de Belo Horizonte na manhã do dia 4 de junho. Foram 2 dias de estrada, com uma parada em Brasília. Eu dirigia, a Patrícia ia no banco do passageiro mexendo no celular e a Renata atrás, com uma sacola enorme de revista e bolacha. A gente ria à toa. Eu lembro de pensar em algum momento da estrada que fazia tempo que a gente não ria assim, os 3 juntos. A pousada a Patrícia tinha achado num grupo de Facebook de viagens econômicas. Não era nas cidades famosas, tipo Lençóis ou Mucugê. Era num distrito pequeno do município do lado, mais perto do Vale do Pati. Pousada Recanto da Serra. As fotos eram bonitas, casa de pedra, varanda larga, com um cercado de bromélia na entrada. Os comentários eram poucos, mas todos elogiavam o atendimento familiar e a comida feita pelos donos. O preço era a metade das outras. Devia ter me alertado, mas não alertou. A gente chegou no fim da tarde do dia 6. Pegamos uma estrada de chão por uns 40 minutos depois de sair da BR sem sinal de celular, sem mais ninguém pelo caminho a não ser uma ou outra moto. O lugar ficava no meio do nada, encostado na serra, com a caatinga seca de um lado e um pedaço de mata mais verde do outro. Bonito de doer. Os donos eram 2 irmãos,
O mais velho se chamava Sebastião, devia ter a minha idade. Alto, magro, com a pele queimada de sol e os dedos amarelados de cigarro. O outro Otacílio era uns 10 anos mais novo, baixo, atarracado, sempre com um avental sujo. Sebastião era o que recebia, conversava, brincava. Otacílio era o que cozinhava e quase não falava. Ficou logo claro para mim que o mais novo tinha algum tipo de problema. Dessa coisa de família do interior que ninguém leva para o médico. Ele ria de coisa nenhuma e olhava demais. Ainda assim, na hora, eu não desconfiei. Achei só estranho, achei lugar diferente, gente do interior. Eu sou do interior, eu lá ia julgar. Os outros hóspedes eram um casal jovem de São Paulo, sem filhos, que ia embora no dia seguinte de manhã. A gente conversou pouco com eles, à noite, na varanda. Estavam apressados, com fome, sumiram cedo para o quarto. A Patrícia comentou comigo na cama que o rapaz tinha um relógio caro demais para estar hospedado num lugar daquele. Eu ri e disse que ela estava parecendo a mãe dela, que sempre achava que todo mundo era milionário. Foi a última conversa boba que a gente teve. No dia seguinte, o casal foi embora antes da gente acordar. A Patrícia comentou que estranhou o carro deles ainda estar na garagem fechada quando a gente desceu para o café. O Sebastião explicou que o pai do rapaz tinha vindo buscar eles de madrugada, problema de família, e que o carro ia ficar guardado até a tarde, quando viria um reboque. A gente aceitou a explicação. Por que duvidaria? Passamos 2 dias indo a poços e cachoeiras com um guia que o Sebastião indicou, um senhor chamado Zequinha, que era de fato gente boa, e voltava para a pousada no fim do dia exausto e feliz. A Renata, pela primeira vez em meses, estava rindo de boca aberta. A Patrícia tirou umas 300 fotos no celular. A gente comeu bem, dormiu bem. No terceiro dia, à noite, o Sebastião disse que ia fazer um jantar especial para a gente porque era nosso último dia. Cabrito assado, baião de 2, cuscuz e um licor de genipapo da casa. A Patrícia ficou encantada. Eu vi a cara do Otacílio quando o irmão falou do jantar especial e por um segundo achei que ele estava com raiva. Mas o homem era esquisito o tempo todo, então não pensei mais nisso. Tem um detalhe que eu preciso falar, porque foi o que me salvou. Naquela tarde, voltando da última trilha, eu passei mal do estômago. Comi um pedaço de queijo coalho de um vendedor na beira da estrada e me deu uma azia desgraçada. Tomei um Eno na pousada e deitei. Quando chegou a hora do jantar, eu estava sem fome. Comi um pouco do baião, um pedacinho do cabrito e recusei o licor. Bebi só água. A Patrícia e a Renata não, comeram o jantar inteiro, beberam o licor, beberam vinho, comeram para 3. O jantar foi por volta das 8 da noite. Sebastião serviu, conversou, contou historinha do tempo do pai dele, que fundou a pousada. Otacílio ficou na cozinha. Saiu 2 vezes para trocar prato, sem dizer nada, sem olhar para ninguém. Por volta das 9 e pouca, a gente subiu para o quarto. A Patrícia disse que estava sentindo a cabeça pesada, mas atribuiu ao vinho. A Renata foi para o quarto dela, do lado, rindo, dizendo que ia dormir uma semana. Eu deitei na cama com a Patrícia. Ela apagou a luz do abajur, deu um beijo na minha testa e disse: "Que viagem boa, hein, Edu?" Foi a última coisa que ela falou para mim com a voz dela inteira. Uns 30 minutos depois, ela começou a se mexer estranho, como se tivesse pesadelo, mas acordada. A respiração ficou pesada, ronco grosso, baba escorrendo do canto da boca. Acendi a luz, chamei pelo nome dela e ela não respondia direito. Os olhos rolavam para trás. Eu pensei, AVC. Saí correndo do quarto para chamar o dono, para ver se tinha como descer para a cidade, qualquer coisa. Foi quando eu ouvi um barulho do quarto da Renata, um gemido fundo, animal. Bati na porta dela, não respondeu. Entrei. Ela estava no chão, ao lado da cama, com vômito para todo lado e o corpo todo tremendo. Os olhos dela me viram, eu juro que ela me viu, e ela tentou falar uma coisa, mas só saiu um chiado. Foi naquele momento exato que a cabeça ligou.
A Zia, o jantar, o casal que sumiu cedo demais, o carro guardado, o jeito do Otacílio. Eu corri para a escada. Eu ia descer, ia pegar o Sebastião na gola da camisa e exigir saber o que ele tinha feito. Eu desci os primeiros degraus e o Sebastião estava subindo com a calma de quem espera. Tinha uma faca de cozinha na mão. Quando ele me viu, parou no meio do lance da escada, sorriu sem graça, disse: "Volta para o quarto, seu Eduardo", e continuou subindo. Eu não vou conseguir descrever direito o que aconteceu nos minutos seguintes, porque a minha memória é em flash. Eu lembro de ter agarrado o castiçal de ferro que ficava num pedestal no corredor do segundo andar, daqueles pesados de igreja velha, que a avó da Patrícia também tinha. Lembro de ter recuado para o corredor e dele vir com a faca apontada para mim, dizendo: "Calma, calma", como quem fala com cavalo. Lembro do primeiro golpe que ele tentou, que pegou no meu braço esquerdo, e do sangue quente descendo até o pulso. Lembro de ter erguido o castiçal com as duas mãos e baixado em cima da cabeça dele. Ele caiu de joelho. Eu bati de novo e de novo. Eu não sei quantas vezes. Sei que parei quando o pé dele parou de se mexer. O Otacílio gritou de baixo. Gritou o nome do irmão. 3, 4 vezes seguidas. Eu ouvi os passos dele subindo a escada e eu sabia que não ia dar conta de mais um. Corri para o quarto da Patrícia. Ela ainda estava viva, mas o ronco tinha mudado. Estava mais fino, mais espaçado. Eu peguei a mão dela. Eu pedi desculpa. Eu disse que ia voltar, sabendo que era mentira. Eu beijei a boca dela com gosto de vômito e saí pela janela. A pousada era no segundo andar, mas tinha um telhado de garagem do lado de fora, baixinho. Eu pulei para ele, escorreguei, caí no chão de cascalho, ralei as costas e os cotovelos. Levantei e corri para trás da casa em direção à Caatinga, sem sapato, sem celular, com o braço aberto até quase o osso e a camisa encharcada de sangue. Eu corri pelo escuro por horas. Pelo cheiro do mato seco eu sabia que era Caatinga, mas eu não enxergava nada. Tropecei em pedra, em galho, em buraco. Enfiei o pé num espinho de mandacaru que ficou alojado até a polícia me levar para o hospital. A lua naquela noite era nova, então não tinha luz nenhuma, só o vulto da serra ao longe para eu me guiar para um lado que eu achava ser o lado da BR. Em algum momento eu caí e não consegui mais levantar. Lembro de pensar que ia morrer ali e que estava tudo bem morrer ali, contanto que ele não me achasse. Fechei os olhos. Quando abri, o sol estava no meio do céu. Eu ouvia, longe, o barulho de um motor. Me arrastei, engatinhei, andei. Cheguei numa cerca de arame, atravessei como pude. E do outro lado tinha uma estradinha de chão por onde passava de tempos em tempos algum carro. Sentei na beira e esperei. O primeiro caminhão que passou parou. Era um caminhoneiro chamado Aldo. Ele me deu água, me deu uma camisa para estancar o braço, me levou para o posto da polícia rodoviária mais próximo. Eu falei pousada e veneno umas 20 vezes. Eles entenderam. A polícia chegou na Recanto da Serra naquela mesma tarde. Otacílio tentou fugir pelo mato e foi pego no dia seguinte por um vizinho que conhecia o caminho. Ele confessou tudo. Disse que o esquema vinha desde a morte do pai deles há 10 anos, que era o Sebastião quem escolhia a vítima, sempre hóspede de fora, sempre quem chegava de carro bom, sempre quem parecia não ter família grande para ir atrás. Disse que o veneno era um chá feito de uma raiz que eles colhiam na serra, misturado no licor. Disse que matava devagar para parecer mal súbito. Disse que o carro era desmontado num galpão a uns 30 quilômetros e os pertences eram vendidos numa feira em Feira de Santana. Disse que os corpos eram jogados num poço seco atrás da pousada. Os peritos retiraram dezenas de ossadas daquele poço. O número exato eu não quero saber, mas passou de 20. Famílias do Brasil inteiro vieram reconhecer pertences. O casal de São Paulo que tinha ido embora no nosso primeiro dia estava lá embaixo. A Patrícia e a Renata foram levadas para o hospital de helicóptero na manhã seguinte, mas já não tinha mais o que fazer.
Os médicos disseram que o coração das duas tinha parado ainda na pousada, antes mesmo da polícia entrar. Eu enterrei as duas no mesmo dia, no cemitério da nossa cidade, lado a lado, num caixão fechado, porque elas pediam para ser sempre lembradas como eram em vida, e eu cumpri. Hoje, eu moro com meu filho mais velho. Vendi a oficina. Não dirijo mais. Tenho um cachorrinho que a Renata gostava, herdado dela, que dorme comigo. O processo do Otacílio ainda está correndo e eu vou ter que depor de novo no ano que vem. Não sei se vou conseguir olhar para a cara dele de novo, mas eu vou. Tem uma coisa só que eu queria contar para fechar. Uma semana depois que eu saí do hospital, a delegada que cuidava do caso me ligou e disse que tinham achado no quarto do Sebastião um caderninho preto, daqueles de capa dura. Era um caderno de contabilidade. Ele anotava cada hóspede que matava, com o nome completo, a data, o modelo do carro, e ao lado um sinalzinho. Quase todos os nomes tinham uma cruzinha desenhada do lado, riscada à caneta vermelha. A delegada me disse que a página da Patrícia, da Renata e a minha já estava escrita. Os nomes, a data, o nosso carro, tudo. Mas a cruzinha vermelha do meu lado ainda não tinha sido feita. Eu fico pensando que em algum lugar daquela casa, naquela noite, ele já estava com a caneta na mão, esperando o Otacílio descer para dar a notícia, para ele fechar a conta, e que a única coisa entre mim e aquela cruzinha foi um pedaço de queijo coalho velho na beira da estrada. Se você está gostando dos relatos e quer apoiar meu trabalho, me mande uma mensagem de texto ou áudio com qualquer valor pelo link no QR Code na tela ou comentário fixado. Sua contribuição é fundamental até que eu consiga ser monetizado novamente pelo YouTube. Muito obrigado a todos que estão sempre aqui. Quando me perguntam quanto tempo eu fiquei lá, eu digo 52 dias, mas a verdade é que parte de mim nunca saiu. Eu sou Joaquim, 68 anos, aposentado da Caixa Econômica, viúvo recente, pai de uma filha só. Esse relato eu escrevo a pedido da psicóloga que me acompanha. Ela disse que talvez ajude alguém a desconfiar antes do que eu desconfiei. Tomara. Minha mulher, a Lúcia, morreu em janeiro do ano passado. Foi um câncer no pâncreas, dos rápidos. Em 4 meses, ela passou de uma mulher que fazia caminhada de manhã no calçadão de Aracaju para uma mulher que cabia no meu colo. Eu cuidei dela até o último dia. A nossa filha, a Patrícia, cuidou junto. A minha filha tem 39 anos. É professora de português numa escola estadual, casada com o Anderson, que é contador há 12 anos. Eles não tiveram filhos por escolha, e os dois sempre foram muito ligados na minha mulher. Quando a Lúcia foi, a Patrícia desabou. Eu desabei do meu jeito, calado, mas a minha filha desabou aos prantos, sem conseguir voltar para o trabalho, sem comer direito, sem dormir. O Anderson é um homem prático, daqueles de planilha, que tenta resolver o que não tem solução. Ele começou a procurar coisa para ajudar a Patrícia. Levou ela em psiquiatra, em terapia de grupo, em retiro de fim de semana de igreja. Nada engatava. Foi a própria Patrícia, num grupo de Facebook de luto, que ouviu falar da comunidade Caminho da Luz. Uma mulher do grupo, que dizia ter perdido o filho num acidente, contou que tinha ido para um retiro num lugar lindo no oeste da Bahia e que tinha saído de lá renovada. Falou que era um trabalho ecumênico, sem religião específica, com psicólogos e orientadores espirituais, e que era barato. Mandou o site. O site era bonitinho. Tinha fotos da fazenda, dos quartos, do refeitório, do apóstolo Heitor sorrindo de braços abertos numa varanda. Tinha depoimentos. Tinha selo de instituição filantrópica. A Patrícia se animou. O Anderson, que sempre desconfia das coisas, ficou meio cabreiro. Pesquisou. Não achou nada de ruim. Só achou alguns sites antigos de pessoas reclamando, mas tudo apagado, link quebrado.
Achei estranho na hora, ele me contou depois, mas pensou que era boato de internet, ex-membro briguento, coisa de seita normal. A gente decidiu ir os três num retiro inicial de 10 dias. Eu fui mais para acompanhar a Patrícia do que por vontade. Eu não tinha muita fé naquela coisa, mas se servisse para ela, servia para mim. A gente chegou lá num domingo de fim de maio. Foram 3 horas de carro de barreiras por uma estrada que ia ficando cada vez mais vazia. A fazenda era enorme, cercada por chapadão de cerrado, com um portão pesado de ferro e 2 homens uniformizados na guarita. Bonita, organizada, limpa. Fomos recebidos como família, abraçados pelos antigos membros que vinham até a varanda para nos ciceronear. A Patrícia chorou de emoção logo na entrada. Tinha gente sorrindo demais, mas eu pensei, é o jeito daqui. Logo no primeiro dia, uma moça de uniforme branco pediu para a gente entregar os documentos e os celulares para um cadastro. Disse que era para trabalho de desapego ao mundo exterior e que durante os 10 dias do retiro, a gente ia se desconectar das urgências externas. O Anderson olhou para mim. Eu olhei para ele. A Patrícia já estava entregando o RG e o celular dela na bandeja, animada, dizendo que era exatamente o que ela precisava, ficar sem celular. A gente entregou também. Foi o erro mais caro da minha vida. Os primeiros 3 dias foram bons, eu confesso. Acordava cedo, alongamento na varanda, oração silenciosa, café da manhã com fruta e pão. Aulas com o apóstolo Heitor no salão grande, sobre luto, sobre vida nova, sobre soltar o passado. O homem era bom de falar. Tinha uns 50 anos, voz baixa, jeito calmo, sabia o nome de cada um de cor já no segundo dia. Almoço leve, descanso, atividade em grupo, jantar, oração coletiva, dormir. A Patrícia estava dormindo pela primeira vez em meses sem remédio. Eu vi isso e agradeci a Deus. No 5º dia, a coisa começou a mudar. Primeiro foi a comida. As porções foram diminuindo. O cardápio virou uma sopa rala de legume e um pedaço de pão preto, 3 vezes por dia. Falaram que era para purificação do corpo. Eu, que sou diabético, achei estranho, mas tinha um auxiliar que me trazia um copo de suco de manhã, dizendo que era especial para minha condição. Eu agradecia. Hoje eu sei que tinha alguma coisa naquele suco, porque depois dele eu sempre ficava mais lento, mais meio bobo, mais aceitando o que falavam. Os médicos depois disseram que provavelmente era um sedativo leve, dissolvido em frutose para disfarçar. Depois foi o sono. As orações da noite foram esticando, de 1 hora para 3 horas. A gente saía do salão depois da meia-noite tonto e era acordado antes das 5 para o próximo turno. Em poucos dias ninguém estava pensando direito. Depois foi a separação. No 8º dia, anunciaram que homens e mulheres iam dormir em dormitórios separados para evitar distração espiritual. A Patrícia foi para a ala feminina. O Anderson e eu ficamos numa ala masculina, em camas separadas por outros homens. A gente parou de ter conversa de família. No 10º dia, dia em que era para a gente ir embora, o apóstolo Heitor me chamou numa sala. Disse com aquela voz mansa que a Patrícia estava num momento muito delicado da cura e que sair agora seria um retrocesso enorme. Disse que ela mesma tinha pedido para ficar. Disse que recomendava muito que eu e o Anderson ficassem também, para dar suporte, e que, claro, era escolha nossa, mas que a Patrícia estava frágil. Eu fui falar com a minha filha. Encontrei ela com os olhos vermelhos e fundos, repetindo que precisava ficar, que tinha sentido a presença da mãe pela primeira vez ali, que se a gente fosse embora, ela ia morrer. Como é que se diz não para isso? A gente ficou. E aí a verdadeira coisa começou. As doações apareceram na 2ª semana. Não pediam dinheiro diretamente. Pediam para a gente fazer testamentos em favor da comunidade, por desapego material. O Anderson assinou um na minha frente, sem piscar. Eu assinei o meu também, porque parecia que era só simbólico. Hoje sei que não era. Documento reconhecido em cartório, com testemunhas, 20% dos meus bens, incluindo a casa que era minha e da Lúcia. Os celulares nunca voltaram.
Quando alguém perguntava, falavam que era para o próximo nível. Os documentos também não. A ligação semanal para a família lá fora, que era prometida no folheto, virou uma ligação a cada 15 dias. Depois mensal. Depois, quando o apóstolo achar que está pronto. Eu não falei com ninguém da minha família lá fora durante quase um mês. Meu irmão, depois, me disse que tinha tentado ligar dezenas de vezes para a comunidade, que sempre atendiam, sempre falavam que a gente estava bem, que mandava abraços, que ia ligar logo. Mentira atrás de mentira. Foi naquela altura que o Anderson começou a mudar. Ele virou um aluno modelo. Decorava os textos antes de todo mundo. Levantava cedo, varria o pátio, lavava louça extra, pedia penitências adicionais. O apóstolo Heitor notou. Em pouco tempo, o Anderson estava ajudando na administração, porque ele era contador e a comunidade precisava de gente que entendesse de planilha. Ele passou a usar uma camisa diferente, azul clara, dos irmãos administrativos. Parou de me cumprimentar com a formalidade de antes. Me chamava só de Irmão Joaquim, não olhava nos meus olhos. A Patrícia, ao ver o marido subir, foi atrás. Virou ajudante de cozinha, depois ajudante da enfermaria. Começou a usar o cabelo preso para trás, do jeito que mandavam as mulheres da comunidade. Parou de chorar, parou de falar da mãe. Falava da mãe renovada, que era a esposa do apóstolo Heitor, uma mulher de uns 60 anos, alta, magra, com um sorriso que parecia desenhado. Eu fiquei sozinho. Eu tinha perdido a Lúcia em janeiro, e em meados de junho eu tinha perdido minha filha e meu genro também, sem entender direito como. Eu rezava para Lúcia me perdoar de ter deixado a Patrícia ir parar naquele lugar. Eu chorava sozinho no banheiro coletivo, no único momento em que ninguém estava me observando. Eu tinha perdido quase 15 quilos. Eu não conseguia mais discutir, porque qualquer coisa que eu falasse era recebida com uma versão sutilmente reformulada, que parecia que eu mesmo tinha dito coisa errada. No 49º dia, alguma coisa estranha aconteceu. Era de manhã cedo. Eu estava varrendo o pátio com outro homem, um pernambucano chamado Tarcísio, que tinha entrado um mês depois de mim. De repente, o Anderson passou pelo nosso lado, sozinho, indo em direção ao depósito. Ao passar por mim, sem virar a cabeça, sem mexer um músculo da cara, ele falou baixo do canto da boca. "Tá tudo bem, sogro. Aguenta mais uma semana." Eu não acreditei no que ouvi. Achei que estava ficando doido, que de tanto querer que ele voltasse, eu estava ouvindo voz. Olhei para o Tarcísio. Ele estava com a vassoura na mão, com cara de espanto. Tinha ouvido também. A gente não comentou nada. Ninguém comentava nada ali. Mas eu sabia que eu não tinha sonhado. 3 dias depois, era um sábado, a gente estava no salão para oração das 9 horas da manhã, quando ouvi o barulho de helicóptero. Os irmãos administrativos correram para fora. Em poucos minutos, tinha homens de farda preta na varanda, com fuzil, gritando para todo mundo se identificar. Policiais federais, Polícia Civil da Bahia, gente do Ministério Público. A Patrícia gritou, achando que era um ataque demoníaco. Algumas mulheres se jogaram no chão chorando. O apóstolo Heitor tentou fugir por uma porta dos fundos e foi pego com o pé na picape. Levaram ele algemado, ainda de túnica branca, para dentro de uma viatura. Eu fui levado para uma sala junto com o Anderson e a Patrícia, e ali um delegado, um homem jovem chamado Dr. Pacheco, sentou na nossa frente e perguntou se a gente queria ir embora dali, com eles, naquele momento. A Patrícia ficou olhando para o Anderson, esperando ele decidir. O Anderson me olhou pela primeira vez em semanas direto nos olhos e disse, baixinho, "Diz que sim, sogro. Por favor." Eu disse que sim. A gente foi levado de helicóptero para Barreiras. Lá, num hotel reservado pela Polícia Federal, com guarda na porta, o Anderson conseguiu finalmente conversar comigo e com a Patrícia. Foi a noite mais longa da minha vida. A Patrícia em crise, achando que tinha traído Deus, querendo voltar para a fazenda. Anderson tentando explicar com paciência o que ele tinha feito.
Ele contou tudo, que tinha desconfiado já na primeira semana, que tinha decidido sozinho que a única forma de tirar a gente de lá ia ser por dentro, que tinha estudado o sistema deles, observado as falhas, fingido devoção, que tinha conseguido acesso ao escritório da administração depois de 6 semanas e que num dia em que ficou sozinho lá para fechar um balanço, achou numa gaveta o celular de um casal que tinha chegado 3 dias antes. O chip ainda estava ativo, ainda não tinha sido formatado. Anderson tinha decorado o telefone do irmão dele, que é advogado em São Paulo. Ligou na primeira oportunidade, dentro do banheiro do depósito, e contou tudo. Em 24 horas, a Polícia Federal já estava montando a operação. Levou mais 9 dias para tudo se organizar com discrição, para não dar tempo do apóstolo Heitor perceber. Naqueles 9 dias, o Anderson escondeu o celular dentro de um cano vazio no banheiro do depósito e ia lá uma vez por dia, fingindo passar mal do estômago, para mandar uma mensagem rápida. Foi por aquele cano que a gente foi salvo. Hoje, 1 ano depois, a Patrícia está em tratamento. Demorou 4 meses para ela parar de querer voltar. Hoje ela está melhor, voltou a dar aula. O Anderson recebeu uma menção honrosa do Ministério Público. Mais de 80 pessoas foram resgatadas daquela fazenda, algumas que estavam lá há anos. O apóstolo Heitor responde por mais de 15 crimes e a esposa dele também. Os bens da comunidade foram bloqueados. As doações que a gente tinha assinado foram anuladas. Recuperamos a casa que era minha e da Lúcia. Tem uma coisa, porém, que ninguém recupera. Eu estou sentado agora na varanda da minha casa, em Aracaju, escrevendo isso aqui. São 5:30 da tarde. O sol está baixando. Eu vou tomar um chá daqui a pouco. E em cada gole eu vou pensar 2 vezes antes de levar à boca. Em cada elogio que alguém me faz, eu desconfio. Em cada grupo de pessoas sorrindo demais, eu fico tenso. Eu não consigo mais entrar numa igreja sem suar frio. Eu, que sempre fui de missa todo domingo desde menino. A minha psicóloga me disse uma frase que ficou comigo. Ela disse: Joaquim, eles não te tomaram a sua fé, eles te tomaram a sua confiança. E isso é verdade. Eu ainda acredito em Deus. Eu só não acredito mais em homem nenhum que diga que tem a resposta. O que você achou das histórias de hoje? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, na tela estão aparecendo outras histórias que eu tenho certeza que você também vai gostar. E para quem quiser conhecer o Jogo de Mirella, o livro digital está disponível pelo QR Code na tela ou pelo link no comentário fixado. As 50 primeiras pessoas que adquirirem o livro receberão um bônus secreto exclusivo. Obrigado por estarem aqui. Te vejo no próximo vídeo.